Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam me vendo bem. Se bem que agora, nesse exato minuto, vocês provavelmente estão entrando, então vocês não sabem. Vão me dizendo se vocês estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem, se está tudo ok, para a gente começar a brincadeira. Hoje a gente vai falar sobre um aspecto, vamos dizer assim, da maturidade emocional, que é frustração. Estão ouvindo bem? Tá tudo bem? Estão ouvindo bem? Tá bom. Eu vou falar alguns pontos que eu anotei aqui que eu quero falar na noite de hoje, para a gente poder ganhar tempo, né? Tópicos aqui que eu anotei sobre frustração. O que é frustração, propriamente dito, como isso se conecta com a nossa visão de mundo, a questão de expectativa e realidade, meio clichê, mas eu vou falar, sobre 3 tipos de frustração. Aceitação é passividade, já que isso pode ter a ver com frustração. Devemos frustrar as crianças. Como lidar com a relação entre frustração e raiva, que são 2 coisas que estão muito conectadas. E aí fechar falando um pouco sobre tristeza. Então são esses pontos pelos quais eu vou passar na fala de hoje aqui sobre frustração. Tudo bem? Vamos lá. O que é frustração? Porque esse conceito de frustração ele é muito controverso. As pessoas falam de frustração, sei lá, virou meio que coxinha de padaria, né? Aquela coisa meio, tem todo quanto é lugar, todo mundo fala, sei lá, como se fosse uma coisa banal, né? E a gente precisa saber definir um pouco o que é frustração. Vamos imaginar que a gente tenha um gargalo psicológico, um funil psicológico que faz a gente ter uma capacidade de assimilar uma determinada coisa. É como se todo mundo tivesse um estômago e uma garganta muito particulares, vamos dizer assim. Existem algumas pessoas que têm um estômago muito robusto, muito forte, porque passaram por situações ao longo da vida que foram preparando ela para poder lidar com situações difíceis. Então vamos dizer assim, pessoas expostas desde muito cedo a situações um pouco mais delicadas têm talvez tenham um preparo gradual para poder lidar com certas situações difíceis, se comparadas com pessoas que tiveram experiências mais facilitadas e não foram tão expostas a situações difíceis. Não quer dizer que elas necessariamente lidem melhor entre uma e outra, vamos colocar assim. Mas o que quer dizer é que uma pessoa que tem uma capacidade de assimilar mais conteúdos difíceis, vamos dizer assim, ela talvez tenha mais facilidade para lidar com certos contratempos e frustrações. Porque, de alguma maneira, ela está mais familiarizada com o sentimento de perda na vida. Então ela foi exposta mais vezes. Mas quando qualquer pessoa... Então, por exemplo, por que uma pessoa diante de uma situação, se comparada com outra, se recupera melhor? Porque a capacidade de absorção dessa pessoa é maior. Então sim, ela é mais resiliente. Ela desenvolveu um tipo de assimilação dos acontecimentos da vida que deram para ela uma dimensão
do mundo diferente da outra. Então, frustração é uma coisa muito pessoal, né? Uma coisa que aborrece uma pessoa não aborrece outra. As duas, sei lá, estão no mesmo carro. Elas sofrem uma batida no carro, nada grave. As duas reagem de um jeito diferente. Uma fica traumatizada, outra, tipo, beleza, bateu o carro. Vamos pra festa agora? A outra, não, não consigo ir pra festa agora porque eu tô muito mal, tô muito traumatizada e tá difícil, né? O tema é frustração. Então tá muito difícil, eu não consigo assimilar isso. Então, frustração é uma coisa muito pessoal, porque tem a ver com o repertório de quem está enfrentando essa frustração. Então, frustração tem a ver com o seu repertório pessoal, com o grau de sensibilidade que uma pessoa tenha e a capacidade de gerenciar as consequências daquilo. Eu sempre lembro de um estudo que eu gosto bastante de citar, de crianças que ficaram presas numa caverna, não foram essas aí da Tailândia, isso é um estudo bem antigo, em que lá nos Estados Unidos, depois até posso pegar a referência da pesquisa, que elas foram estudadas para poder saber como elas enfrentaram a vida ao longo do tempo depois de serem salvas. Elas foram salvas, essas crianças, mas elas ficaram meio que soterradas ali numa caverna por um tempo. Nada muito longo, assim, coisa de um dia. Não foi nada muito que nem os tailandeses lá que ficaram um tempão. Tailandês, posso ter errado a nacionalidade. E eles foram fazer um estudo longitudinal com essas crianças e eles perceberam uma coisa interessante. Nem todas tiveram sequelas ou traumas daquele evento. E eles perceberam que as crianças que tiveram menos trauma ou menos sequelas em função daquilo que seria uma frustração, um trauma, uma dor, sei lá o quê, as que cuidaram das outras crianças ficaram menos traumatizadas ou frustradas do que aquelas que ficaram meio paralisadas, choramingando ou simplesmente raivosas com aquilo que aconteceu. Então, a frustração, o trauma, ele é proporcional à maneira com que você encara um acontecimento, né? Tem a ver com a sensibilidade, com a sensação, com a percepção de mundo que uma pessoa tem. Ou seja, se o gargalo dela também é muito restrito. Então, se uma pessoa aguenta menos, suporta menos situações, entende aquilo como uma dor insuportável, aí isso pode ser um problema para ela, porque a frustração para ela reage de um outro jeito. Então, frustração é uma coisa muito pessoal. Então, eu diria que a gente teria 3 tipos de frustração. Uma, que seriam as frustrações toleráveis, ou seja, são aquelas coisas que exigem um pouco mais das nossas percepções, nossa capacidade de assimilar, mas ela é um pouco a mais só do que a gente consegue lidar. Tem aquelas frustrações que são meio que inevitáveis, próprias da vida, que são coisas que a gente inevitavelmente em algum momento vai ter que lidar. Algum adoecimento, alguma perda, a morte de um ente querido. Então, essas são aquelas coisas que a gente não tem como lutar, são aquelas coisas existenciais. E um terceiro tipo de frustração, que são aquelas frustrações intoleráveis, que são aquelas frustrações que ninguém deveria atravessar na vida, vamos dizer assim. Então, uma situação onde a pessoa passa privação de alimento,
uma pessoa que passa por privação de condições mínimas de condições de estrutura, vamos dizer assim, habitacional, vamos colocar assim. Frustrações do tipo mortes muito precoces dos cuidadores. Então essas seriam, vamos dizer assim, frustrações destruidoras, vamos dizer assim, frustrações intoleráveis. São coisas que independem de qualquer grau de maturidade emocional, que seriam coisas, vamos dizer assim, do terreno do absurdo, vou colocar nesses termos. Então essas frustrações, essas frustrações intoleráveis, chamaria de destruidoras, elas são muito arrasadoras para o psiquismo de uma pessoa e elas podem gerar sequelas mais difíceis de serem assimiladas. Pais abusivos, né? Violência doméstica, abuso sexual, são coisas que as pessoas de forma precoce não deveriam, vamos dizer assim, tá vivenciando. Então, só para a gente entender que tem esse tipo de coisa que acontece no mundo do psiquismo. Então, tem a ver com uma capacidade de assimilação. Mas a frustração tem a ver muito também com visão de mundo. Ou seja, se você tem uma visão de mundo onde as coisas deveriam ser um quebra-cabeça perfeito, se você tem uma visão de mundo onde as coisas deveriam ser todas encaixadinhas, ou seja, se você tem uma obsessividade com ordem, simetria, se você tem uma fantasia de que as coisas deveriam ser todas encaixadas, simétricas, justas, ponderadas, então isso provavelmente deixa você mais disposto a um tipo de frustração cotidiana. Então um monte de gente falou aqui, Fred, eu tenho como é que é? Tenho muita expectativa com pequenas coisas, e quando não acontece, me basta uma tristeza enorme. Quer dizer, então, criar esse tipo de fantasia, onde as coisas deveriam acontecer conforme o meu desejo, imaginar que eu sou um ser especial, ou nem saber que eu imagino que eu sou um ser especial, e querer que as coisas saiam conforme eu fantasiei, isso é uma visão um pouco infantil da vida, né? Então eu vou sair de casa, e eu vou fazer tal coisa, e aí eu vou chegar naquele lugar, e aí eu vou encontrar aquela pessoa, e ela vai falar tal coisa, eu vou responder tal coisa, ela vai falar tal coisa, eu vou responder tal coisa. Primeiro, isso é uma visão que enrijece a sua experiência. Você deveria ter uma postura de abertura para as coisas. Bom, mais ou menos eu quero fazer aquilo, eu imagino que possa acontecer aquilo e gostaria que acontecesse aquilo. Mas aquilo tem que acontecer. E se não acontecer de jeito nenhum, eu vou morrer, vou matar um por conta disso, aí isso é uma ingenuidade tremenda, né? Então, essa tendência a ser uma pessoa obsessiva, controladora, perfeccionista, de fantasiar que exista um mundo onde tudo se encaixe com as suas ideias, isso é um problema e é um prato cheio para frustração. Isso quer dizer que eu não devo ter vontades nenhuma, que eu não devo ter expectativas, essa ideia de que você não pode ter expectativa de jeito nenhum. Não, eu posso ter fantasias do que possa acontecer. Gostaria de encontrar aquela pessoa, que fosse uma noite boa, sei lá, um primeiro encontro. Gostaria de encontrar aquela pessoa, fosse uma noite boa, e aquela pessoa combinasse muito comigo, e aí a noite fosse tão incrível.
que a gente até pudesse transar na primeira noite e de repente a pessoa não ia achar que eu sou uma pessoa que transo fácil, que não sei o que, ou que me julga, e no dia seguinte toma café da manhã junto, e depois a gente vai passear no parque. Olha que incrível, né? Que primeiro encontro incrível. E aí a gente se fala durante a semana, porque, nossa, porque é tão bom, né? É, claro que seria muito incrível que isso tudo acontecesse. Mas uma coisa é eu desejar que isso aconteça. Outra coisa é eu exigir que a coisa aconteça. E mais, que eu fique bravo com a pessoa porque ela não tá jogando o mesmo jogo que eu. Do tipo, você devia ter falado tal coisa agora, porque eu dei a deixa para você e você devia ter feito tal coisa. Então sim, né? Tem uma questão de leveza que a gente precisa encarar. Ou seja, eu posso ter expectativas, mas eu não posso exigir que as pessoas entrem dentro do meu jogo alucinatório de coisas que eu pensei para o meu dia, né? Então, eu não posso ficar refém dos meus desejos e não posso colocar as pessoas refém dos meus desejos. Então, isso é um grande problema que a gente tem e por isso a gente se frustra desnecessariamente o tempo todo, porque nós somos rígidos na maneira de nos colocarmos em relação às pessoas. Então, a gente exige que as pessoas ajam de determinado jeito, quase como se eu estivesse jogando um jogo de videogame. Agora é hora de você falar, agora é hora de você falar um negócio legal, agora é hora de você me elogiar, agora é hora de você dizer que me ama, tá bom? Se você não me disser que me ama, se você não pedir em casamento, se você não casar comigo, as pessoas não são obrigadas a atenderem o meu script psicológico alucinatório, né? Então isso é uma coisa super importante. Então, expectativa e realidade. E isso nasce um pouco dessa visão de mundo de que eu sou o centro da ação do mundo, né? Então, agora eu estou falando aqui, vocês estão me ouvindo. Ainda assim, eu não sou o centro do mundo de vocês. A qualquer momento que vocês quiserem, cansei de ouvir esse cara aí, desliga, vai embora, vai fazer outra coisa, né? Eu não sou o centro do mundo de ninguém e vocês não são o centro do mundo de ninguém e vocês e vocês deveriam poder se dar a chance de serem coadjuvante na vida das pessoas. Isso é uma coisa que mudou muito para mim a minha percepção da vida. Por exemplo, né? Eu trabalho como psicólogo clínico. Então, eu vou atender uma pessoa, eu me sei coadjuvante da vida dela, né? Eu sei que eu sou um elemento, eu sou um bonequinho que está entrando na vida da pessoa. Eu não sou a coisa mais importante da vida dela, nunca vou ser, e não posso exigir que essa pessoa me trate com algum tipo de reverência, né? Porque eu sou especial. Eu tô no centro da minha narrativa. A pessoa tá no centro da narrativa dela. Mas eu alucinar que todas as pessoas deveriam seguir a minha narrativa, aí a gente tá meio dodói da cabeça. A gente tá com coisinha. A gente não entendeu que a vida tem uma complexidade absoluta e que nós somos parte de uma teia muito complexa de relações e que a gente faz parte disso. Então, às vezes a gente começou, a gente entrou na vida da pessoa e fez uma diferença, às vezes não. Às vezes a gente está num momento em que a gente é o agente principal daquela cena, às vezes a gente é o coadjuvante, às vezes a gente é o figurante. Né? Várias situações eu já me peguei pensando, eu fico pensando nessas coisas, eu acho meio bizarro, mas eu gosto de pensar. Caramba, olha, eu tô aqui nesse exato momento como figurante da pessoa que está conversando ali. Né? Sei lá, eu tô num café, tô ali, sei lá, fazendo alguma coisa no celular, né? Tomando meu leite com Toddy, que eu não tomo café. E aí eu falo assim, caramba,
aquele casal lá que tá conversando, será que é o primeiro encontro deles? Sei lá, eles marcaram um cafezinho e tal, e eu sou figurante. Eles nem sabem que eu sou. Eu sou o figurante do figurante do figurante. Imagina se eu chegasse lá, aparecesse e falasse assim, opa, tô aqui no primeiro encontro de vocês, eu só queria falar que eu sou o Fred. Pô, sou legal. Tipo, dane-se. Dane-se que eu sou o Fred. Dane-se. Eu sou o figurante do figurante que a pessoa não quer nem saber que eu existo. Então, assim, o que interessa essa pessoa que eu exista? Nada. Não gosto de café. Não tenho. Queria gostar, mas até hoje não tomei, não gostaria de. Não gosto de tomar café. Então, sim, a gente precisa aprender a rir um pouco dessas coisas que acontecem na vida. Mas a gente se leva muito a sério, né? A gente se leva muito a sério, né? Sou muito especial, me levo muito a sério e nada pode acontecer comigo, porque eu sou um pequeno rei, vamos dizer assim, na minha vida, no meu trono. Então onde a gente tira isso, né? A gente está vivendo o fluxo da vida, a gente tromba com as pessoas, eles trombam com a gente. Mas é uma coisa que eu acho mais engraçado por exemplo, quando as pessoas estão dirigindo, né? Eu sempre conto isso porque eu acho importante vocês saberem, vocês que dirigem também. Quando vocês xingam uma pessoa que dirige mal no trânsito, essa pessoa pode ser eu. Eu sou o cara que dirige mal. Mas veja, eu dirijo mal por vários motivos. Porque eu não gosto de dirigir. Então, às vezes eu dirijo por ossos do ofício da vida. Eu prefiro pegar Uber, ir de metrô, ir de ônibus, de bicicleta, do que dirigir. Sei lá, eu dirijo, mas assim, preferia não dirigir. Então, eu sou esse cara que dirige mal na vida de vocês. Se vocês estiverem em São Paulo e vocês cruzarem comigo, eu sou o cara que vocês vão xingar. Eu acho muito engraçado as pessoas agirem com os desastrados do trânsito como eu, como se elas estivessem ensinando coisas para elas. Porque elas estão frustradas que eu existo no caminho delas. Como esse cara pode ser burro de fazer um negócio desse? Eu sou o cara burro que faz coisas no meio do seu caminho. Eu não acordei de manhã e falei assim, hoje eu vou foder com a vida das pessoas no trânsito. Eu saí para dirigir pedindo desculpa pro universo por ser esse cara que às vezes é atrapalhado, vamos dizer assim, no trânsito. Então, não é que eu dirijo mal, mas eu sou atrapalhado no trânsito, assim. Porque às vezes eu fico distraído, às vezes eu, sei lá, fico olhando lá, sei lá, uma pessoa passar e eu sou aquele cara que as pessoas buzinam, tipo, caralho, acelera essa porra aí. Então eu sou esse cara. Então assim, ela fantasiou que o mundo deveria ser feito de ultrapilotos atentos e habilidosos e o mundo não é assim, né? Então, às vezes eu pergunto sempre para taxista, como é que você consegue trabalhar e não ficar irritado? E eles são muito sábios, eles falam assim, é meu trabalho, eu vou ficar louco se eu ficar irritado com um monte de bração que eu tiver atravessando no meio do caminho. Tranquilo, tá tudo bem, né? Então, a gente precisa tirar essa ideia de que as coisas deveriam acontecer como se as pessoas tivessem... Tem gente que fala assim, eu queria ter o carro do Batman para poder explodir as pessoas. E ainda que você tivesse o carro do Batman e explodisse tudo, ainda assim você vai enfrentar coisas na sua vida que você não pode explodir, né? Então, saia de casa considerando... Eu faço isso, né? Talvez porque eu seja o cara que atrapalha o trânsito dos outros, eu sempre penso no meu dia. Meu dia tem uma cota de 5 coisas esquisitas, ruins ou atrapalhadas que podem acontecer no meu dia.
tá dentro da cota do dia, né? Então quando uma coisa esquisita acontece, eu tropeço, ou sei lá, alguém me fecha, alguém cruza mal, sei lá, alguma eventualidade, chove na minha cabeça, uma pomba caga na minha cabeça, eu olho e penso assim, tá dentro do crivo de 5 merdas que podem acontecer no dia. E eu toco a vida. Então, a visão de mundo que a gente adota, ela define muito as coisas que a gente vai se frustrar. Né? Então, isso é uma coisa super importante de entender. Então, vocês podem estar pensando assim, Fed, você é muito panaca, né? Veja, não é que eu coloco meta diária de zika, mas assim, na minha cabeça, tudo bem se zicas acontecerem. Eu não fico... O ponto é que eu decidi que eu não quero ficar brigando com a vida, né? Eu não quero brigar com a vida. A vida intrinsecamente já tem obstáculos chatinhos, vamos dizer assim. Então assim, eu vou ficar brigando com cada coisa que acontece. Assim, tipo, não, né? As coisas difíceis já vão acontecer. Eu não quero ficar brigando com coisas do dia a dia, né? Eu vou ficar brigando com coisas do dia a dia, então assim, tudo bem, coisas difíceis acontecerem, X. Então, eu sou um panaca, né? Porque eu tenho uma certa aceitação que, entre aspas, 5 coisas no meu dia podem acontecer meio zicadas. Não, mas é que assim, elas vão acontecer. Elas vão acontecer, sei lá. Pomba cagou no meu ombro. Faz umas 2 semanas que eu descobri uma coisa muito legal sobre pombas que parece não ter nada a ver com esse tema de frustração, mas eu vou contar isso, né? Por que pombas cagam o tempo todo e por que pombas cagam molhado? Porque as pombas, para voarem bem, elas não podem ficar carregando peso. Então a bexiga das pombas, o intestino das pombas, são muito pequenos, porque elas não vão ficar que nem a gente, meio cagalhado dentro de si mesmo, porque a gente não precisa voar. Elas precisam voar. E como elas precisam voar leves, produziu cocô e xixi, caga. Eu adorei essa perspectiva, porque quando era criança eu achava que as pombas cagavam de propósito o tempo todo. Então elas cagam molhado porque elas já fazem cocô e xixi ao mesmo tempo, porque elas querem se libertar do peso da vida. Não seria incrível que a gente pudesse cagar com um pouco mais de frequência, talvez, e se livrar dos pesos da vida? Então eu adorei as pombas assim. Eu acho então que elas devem cagar assim à vontade, porque elas estão se livrando do peso e podendo voar, né? Olha que demais! Elas se liberam do cocô para poder voar. Quem dera a gente se liberasse dos nossos pesos para a gente poder voar. É uma boa metáfora. Então, sejam pombas cagantes na vida de vocês. Porque é isso, né? Se liberem do peso para voarem. E isso tem a ver com isso, não ficar constipado, né? Então, assim, sejam pombas cagantes e sejam felizes na vida. Isso vai ajudar com que vocês fiquem leves. É isso, né? A metáfora da pomba cagona. Então, aceitação é passividade? Não. Aceitação é simplesmente entender como se você estivesse numa tragédia grega, assim, que coisas acontecem. E o mais importante, coisas ruins acontecem com pessoas boas. A bondade que você faz não é um salvo-conduto para você ser protegido numa bolha planetária, né? Como se você fosse assim, eu sou bom, logo coisas boas acontecem comigo. Não. Coisas boas acontecem com pessoas boas, coisas boas acontecem com pessoas não boas, até porque esse conceito de coisas boas, vamos dizer assim, pessoas boas também é muito questionável, né? E nem vamos entrar nisso, senão a gente é outro dia inteiro para falar disso. Então, assim, você não está sendo protegido porque você é uma pessoa legal, você faz o bem, você é bacaninha. Não. Coisas ruins acontecem com todo mundo de forma um pouco aleatória. Lide com isso.
Então não é uma passividade, é simplesmente você não ficar brigando com a vida porque você quer se reconciliar com a sua vida. E o que é a vida? A vida são as teias de relações que você constrói. Então, karma, né? A pergunta, meu entendimento de karma, vamos colocar assim, é que as coisas têm consequências a partir das coisas que você faz. Então, a pomba caiu, cagou em você. Então, não é porque você brigou com a pomba. Tem mais a ver com como você vai reagir às coisas que acontecem do que as causas das coisas que você fez. Então, não é porque você fez uma coisa que a pomba cagou. Mas a partir do momento que a coisa cagou, que a pomba cagou, então não reaja de um jeito ruim, vamos dizer assim, em relação àquilo. Né? Então, não, aceitação não é passividade. Aceitação é um tipo de sabedoria, um tipo de maturidade. Aí vem a pergunta, devemos frustrar as crianças, portanto? Né? Eu acho que é uma inutilidade frustrar as crianças porque elas já vão ser frustradas porque a vida não tem recursos limitáveis. Né? Eu acho que você ficar atendendo as crianças o tempo todo é um problema, porque isso é uma mentira. Você não vai poder atender as crianças o tempo todo, mas é aquele entendimento que eu falei no começo aqui da live, que é as frustrações toleráveis ou intoleráveis. Você não vai ficar expondo uma criança a frustrações intoleráveis. Né? Você vai expor ela a frustrações progressivas, de tal modo que elas vão lidar com aquilo de um jeito ok. Né? Tem uma frustração e elas vão ter que lidar com aquilo e você dá suporte emocional para aquilo, mas ficar provocando frustração numa criança porque tem que tomar na cabeça, criancinha maldita, vou frustrar você porque você vai virar um adulto que casca grossa. Acho meio esquisito isso, né? A vida tem frustrações naturais, tipo assim, olha, não tem dinheiro para comprar brinquedo. Mas vamos imaginar que você tivesse. É bom não dar. Todos, o tempo todo, porque as coisas não são assim. Isso quer dizer que você vai dar um tapa na cara toda vez que a criança pedir um brinquedo? Não. Mas você vai se expor assim, olha, você tá brincando com aquele brinquedo, né? Tá bom brincar com aquele brinquedo? Vamos tentar aproveitar aquele brinquedo, ajudar a criança a aprender a degustar a vida. Então não é a frustração pela frustração, é a frustração para mostrar a presença de outras tantas coisas boas que ela tem na vida. Então não é a frustração para ela virar casca grossa, é a frustração no sentido de vamos usufruir as coisas que já existem na vida. Isso é um método que eu entendo que é mais adequado, até porque existem consequências naturais da vida que são frustrantes, propriamente dito. Então, você não precisa ficar chicoteando a criança para poder mostrar para ela qual é a vida de verdade, né? Nesse sentido. Então, não precisamos ficar voluntariamente frustrando as crianças só para mostrar que é bom para tosse, né? Frustração, alguém falou de frustração no relacionamento aí. Por que a gente se frustra tanto no relacionamento? Teria muitas coisas para falar sobre isso, mas de modo breve é porque nós temos uma visão romântica, ingênua e engessada do que seria um relacionamento amoroso. No começo do relacionamento a gente despeja toda a nossa aceitação absoluta em relação às coisas mais estúpidas e idiotas que a pessoa venha fazer, porque a gente quer cooptar a pessoa para nossa vida, né? Você é meu. Eu vou ter a sua alma. Então, então agora eu vou aceitar todas as idiotices que você fizer, porque eu quero a sua alma para mim. Isso é o começo do relacionamento. E aí chega no meio, você começa a se tornar uma pessoa absolutamente insuportável e intolerante em relação a quase tudo. Então no começo você aceita tudo que te interessa, entrar no time da pessoa,
e aí no meio você começa um desgraçado, intolerante em relação a tudo, e aí não aguenta nenhuma frustração, então calma, né? Você precisa ser uma pessoa mais ponderada no começo, no meio, para que não chegue necessariamente no fim. E se chegue no fim, que não seja uma coisa horrorosa, né? Então, nesse sentido de relacionamento amoroso, é bom você entender que as frustrações serão inevitáveis na vida de uma pessoa, de um casal, e você precisa entender quais são as frustrações que você tem, vamos dizer assim, na vida e que são parte da vida da pessoa. Que pergunta curiosa, nunca fiz Botox, não sei exatamente, eu sei o que é isso, mas não sei se eu faria isso, preciso pensar sobre essa questão. Então a frustração e a raiva são coisas que estão diretamente ligadas, porque a pessoa raivosa é aquela que se frustra o tempo todo porque ela tem uma visão alucinatória e irreal da vida. Então, raiva e frustração estão ligados diretamente. E a frustração e a raiva também tem a ver com uma questão de medo de lidar com a impotência, né? Então, agora estamos chegando na reta final dessa live. Por que é tão difícil lidar com a frustração? Porque a gente tem muita dificuldade de lidar com perda. Por que a gente tem muita dificuldade de lidar com a impotência diante da dor? Só que é uma coisa assim, a gente basicamente desenvolveu estratégias para poder fugir de qualquer coisa. Então a gente está o tempo todo no celular, porque a gente não gosta de esperar uma fila, o elevador chegar, a gente não gosta de esperar nada, né? Então a gente não quer lidar com isso. Então eu tenho a sensação de que a gente deveria se expor um pouco mais às pequenas tristezas da vida cotidiana, com as pequenas esperas da vida cotidiana. Nós deveríamos estar um pouco mais familiarizados com pequenas baixas da vida cotidiana. Porque quanto mais exposição a gente tem às baixas, às coisas não muito boas, a gente vai ter um espaço psicológico maior para poder lidar com frustração. Porque a gente dá 3/4, vamos assim, se a nossa mente fosse a nossa casa, vamos dizer assim, a gente dá 3 suítes da nossa casa para o prazer. Então a gente entra na esbórnia da comida, na esbórnia de um monte de vídeo gostosinho, meio bosta, que a gente vê na internet, um monte de meme meio boboca, mas que causa uma sensação meio de coisa boa. Tudo bem, não tem problema, legal isso também. Mas o problema é que a gente dá 3 suítes da nossa casa pro prazer e a gente dá um caixotezinho velho, pequeno, aqueles de sapato que a gente, debaixo da cama, que a gente mal vê para lidar com a tristeza e com a dor. Só que o que acontece? A gente vive inevitavelmente com uma série de pequenas frustrações. Só que como a gente não quer lidar com as frustrações, o que a gente faz? A gente, vamos dizer assim, a gente ferra com tudo. Então a gente fica criando um monte de masturbações emocionais para poder sentir prazer. Então a gente fica caçando clique, a gente fica caçando elogio, caçando reconhecimento, porque a gente não consegue lidar com nenhum pouquinho de tédio, com nenhum pouquinho de coisas não muito boas no nosso dia a dia. Então, é melhor, em alguma medida, a gente se familiarizar com pequenas coisas que são desconfortáveis no nosso dia a dia. De a gente poder lidar com espera, a gente lidar com a chuva que cai na hora que a gente não podia cair. Ou seja, a gente lidar com pequenas perdas da vida cotidiana, porque quanto mais familiarizado a gente tiver com as perdas, menos problema a gente vai ter com a frustração, porque em última instância a frustração tem a ver com uma perda.
a perda de uma imagem idealizada que eu tenho de mim. Então, quando eu cometo um erro, eu me frustro comigo e fico mal e perturbado. Por quê? Porque eu não consigo admitir que eu sou essa pessoa que erra. Ó, ser perfeito que eu sou. Não sou. Então, se eu tiver uma imagem, uma autoimagem de alguém que pode errar, que deve até errar, que faz parte da vida do dia a dia. Então, se a gente se familiarizar com essas pequenas dorezinhas da vida cotidiana, a gente vai se frustrar menos e lidar com um pouco mais de maturidade quando as frustrações acontecem, e aí a gente não precisa nem comer loucamente para poder compensar nada, nem dormir loucamente, nem brigar loucamente, nem ficar devaneando loucamente para poder compensar ou ficar ajudando os outros compulsivamente para poder compensar as frustrações que a gente tem, né? Então é isso. Lidar com as dores, se acostumar com as pequenas tristezas, virar amigo da tristeza. Isso não tem a ver com ser depressivo, nem passivo, nem conformado, nem nada. Mas simplesmente com o fato de que a gente está lidando com a vida e com as pequenas tragédias da vida cotidiana. Então, quando a gente tiver que fazer pequenas burocracias como ir no banco, vá no banco, espere as coisas, espere as pessoas, chegue antes da hora. Eu tenho uma teoria, coisa boba para falar nessa reta final, do porquê que o brasileiro é tão atrasado. Porque ele não gosta de lidar com a frustração de ter que esperar os outros. Então ele prefere chegar atrasado, passar carão, passar vergonha, do que lidar com a frustração de estar lá esperando uma pessoa e contemplando. Você está esperando uma pessoa, fica imaginando como que vai ser quando essa pessoa chegar. Fica aborrecido, frustrado, brabo. Fica lá, tranquilo, esperando. Lide com as pequenas coisas e frustraçõezinhas do dia a dia. Então, seja amigo da tristeza. Esse é o recado que eu queria dar para poder lidar com as frustrações do dia a dia. É isso. Já tá tarde, a gente tá junto e seguimos. Semana que vem estamos de volta com mais um subtema de maturidade emocional. Hoje foi frustração. Semana que vem, não sei qual vai ser ainda, a gente vai descobrir, eu vou avisar vocês no dia anterior, tá bom? Então toda terça-feira, por volta das 10 horas, a gente vai falar sobre um tema de maturidade emocional, ok? Obrigado pela participação, obrigado pelos comentários, pelas perguntas, pelos elogios, pelo elogio do dente, do fato de eu não ter botox, de um monte de coisas. E é isso. Até a próxima terça. Beijo, um abraço. Tchau, tchau.